Queridos, abra sua Bíblia no livro de Josué. Eu quero ler dois textos com os irmãos. Josué capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse homem chamado Caleb, aonde a palavra de Deus diz que esse homem chamado Caleb tinha um espírito diferenciado. Amém? Diga comigo, Caleb, um homem de um espírito diferenciado. Quem disse isso? Vamos lá? Josué capítulo 14 diz assim: Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas, que é outra tribo, não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para seu gado e para a sua possessão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e lhe trouxe resposta de como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança para sempre ou perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Era dantes o nome de Hebrom, Querite Arba, porque Arba foi um homem entre os anaquins e a terra, um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra, e em terra se repousou da guerra. Amém, queridos? Abra sua Bíblia agora no livro de Números, capítulo 14, versículo capítulo 14.
a partir do versículo 22, depois eu vou explicar para nós entender melhor. Diz assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e que me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até que nenhum deles que me provocaram verá. Porque o meu servo Calebe, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, perseverou a seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Amém, queridos? Então esse texto é a palavra que Calebe está lembrando Josué. Ele está dizendo: Josué, lembra de quando nós éramos jovens, quando nós tínhamos 40 anos, jovens, e nós fomos chamados para uma missão, e nós fomos chamados para espiar a terra. Calebe está relembrando a história a Josué de quando Deus, no livro de Números 14, Deus chama Josué, Calebe e mais 10 homens e enviam esses 12 espias para espiar a terra que eles haviam de conquistar. E a Bíblia diz que esses homens entraram na terra, espiaram a terra, e quando voltaram com os seus relatórios, a Bíblia nos conta que 10 deles, líderes de Israel, chefe das suas famílias, homens que deveriam ter um coração em Deus, que deveriam estar com uma firmeza de fé, que deveriam ter uma só palavra a respeito da herança, eles voltam, esses 10 homens, e começam a infamar a terra, ou falar mal da terra. Eles começaram a falar a respeito das lutas, das guerras, dos gigantes, daquilo que estava acontecendo. Olha, nós não vamos conseguir, a terra tem gigante, a guerra é fortificada, a terra tem isso, a terra tem aquilo. E a Bíblia diz, se você ler nesse livro de Números, a Bíblia diz que o coração do povo de Israel começou a se derreter. Mas Deus agora traz uma palavra a respeito disso, porque Josué e Calebe fizeram aquele povo calar, fizeram aquele povo ficar quieto e disseram: nós temos um relatório que é bem diferente do relatório desses 10 espias. E eles relatam que a terra tinha gigantes sim, que a terra era uma terra fortificada sim, mas que a terra era a terra que Deus havia prometido, uma terra que emana leite e mel, uma terra de vitória, uma terra que era a terra que Deus deu a eles. E eles disseram: a terra tem tudo isso, mas há um porém. Há uma promessa sobre nós, há uma palavra de Deus sobre nós. Há uma palavra liberada por Deus dizendo que nos daria a terra. E se Deus disse que nos daria a terra, nós vamos entrar e nós vamos possuir a terra. E nós vamos comer esses gigantes assim como se come pão. Aleluia. Glória a Deus. Até Banguela come pão, amados. E Deus agora olha para Josué e diz: Josué, eu vou te dar a terra, porque esses que me tentaram não herdarão a terra. E daqueles que saíram do Egito, queridos, e tentaram a Deus, e difamaram a terra, e falaram mal das coisas de Deus, e falaram mal da palavra de Deus, e falaram mal contra Deus, porque quando nós não confiamos nas promessas de Deus, nós estamos nos colocando contra Deus. Talvez você possa entender quando alguém desconfia da tua idoneidade, quando alguém desconfia da tua palavra, quando você diz alguma coisa e alguém fala: eu duvido,
E você, dentro da tua humanidade, você fala, mas é verdade, gente. Agora você imagina um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não há erro nele. E que nos dá uma palavra, e que dá uma palavra para Israel, dizendo, eu vou dar a terra para vocês. E agora 10 homens voltam com o coração derretido, porque estavam olhando para algumas circunstâncias. Porque deixaram de confiar no Senhor, e começaram a confiar em si mesmos. E confiaram nos seus braços, e confiaram no exército de Israel, e confiaram na força do seu poder. Eu não sei quantos estão acompanhando a guerra de Israel, mas eu tenho acompanhado alguns vídeos do nosso missionário que está no Oriente Médio, que volta e meia está colocando algumas coisas, e eu vi um videozinho dos cristãos nos seus abrigos, louvando e adorando a Deus. Porque há uma promessa sobre Israel. Israel tem uma promessa de ser como vinho que embriaga as nações. Israel tem uma promessa de ser uma pedra de tropeço sobre as nações. A Bíblia diz que todas as nações da terra serão chamados para uma guerra contra Israel, e Deus os vencerá. Queridos, isso é Bíblia. E quando eu olho para esse texto que nós estamos vendo, de esse homem chamado Calebe, cuja a palavra de Deus diz um homem diferenciado, um homem que tem um espírito diferente, um homem que tem um espírito diferente daquelas 10 pessoas, daqueles 10 espias, daqueles 10 líderes, daqueles 10 homens que deveriam ter um coração firmado em Deus, mas que agora estavam com o coração desalinhado, porque pararam de olhar para Deus, porque pararam de olhar para a sua palavra, porque pararam de confiar e ter esperança de que o próprio Deus, quem disse que lhes daria a terra, era o mesmo Deus que guerrearia por eles, e eles seriam vitoriosos. E foram. Agora, na iminência da posse da vitória, Calebe chega para Josué e fala, Josué, eu não esqueci da promessa. 45 anos depois. Quantos anos ele tinha? 85. Ele disse, eu ainda tenho força. Porque a minha força não vem de mim mesmo, mas a minha força vem do Senhor. E eu estou pronto, porque há uma promessa sobre a minha vida. E a promessa é que eu entraria na terra, e eu aniquilaria os gigantes da terra, e tomaria posse dela. Sabe, queridos, nós temos que aprender muito com esse homem chamado Calebe, um exemplo de homem de fé, que nos inspira. Eu lendo esse texto, eu coloquei a mão na minha cabeça e disse, Senhor, que eu possa ser um homem com um espírito diferente. Ainda que todas as pessoas possam falar algo contra a tua palavra, mas que o meu coração não se abale e continue firmado no Senhor, e continue firmado nas tuas promessas em nome de Jesus. Calebe, depois de todo esse tempo, com 85 anos, nunca desviou da sua fé, querido. Isso é para nós um testemunho. Isso é para você e para mim um testemunho, porque Calebe andava sobre uma promessa e não sobre circunstâncias. Quando aqueles espias entraram na terra, eles olharam as circunstâncias. E eu quero dizer para você, queridos, que muitas vezes a nossa vida nos coloca diante de circunstâncias desfavoráveis. Eu não sei com você, mas comigo é assim.
nos coloca diante de algumas situações que nós olhamos e que o nosso coração é tendencioso a dizer: não vamos vencer, não vamos conseguir, vai dar errado, eu preciso tomar uma atitude que é a atitude humana. Mas se nós lembrarmos de um Deus que tem uma promessa, e a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente vai vencer em nome de Jesus. Queridos, a nossa caminhada cristã é isso. A nossa caminhada cristã, ela não é feita só de vitórias, ou só de coisas boas, ou é? Parece um erro a gente achar: não, eu vou ser crente, agora crente, não tem nenhuma luta. Oh, glória. Tem gente que vem para a igreja assim, eu fui um que fui assim. Eu pensava que a guerra, as lutas, era só quando eu era do mundo. Mas eu quero dizer para você, queridos, quando você se torna crente de verdade, você continua tendo guerra. Mas agora você tem um Deus que luta por você. O Deus da guerra. O Deus do qual você pode ir para o seu quarto, colocar o joelho no chão, clamar diante do Senhor, falar a esse Deus, ouvir a sua palavra, receber no seu coração uma palavra rema, uma palavra de resposta ao teu pedido, aquilo que você está querendo conquistar. E Deus é o nosso Deus e é o Deus que cuida de nós. Porque na nossa caminhada de fé, todas as vezes que nos deparamos com problemas, se todas as vezes que nos deparamos com problema, melhor dizendo, não é problema, nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos desanimar. E o pior é que eu, desanimado, vou fazer desanimar aqueles que andam comigo. Sim ou não? Você já andou com gente desanimada? Não precisa levantar a mão. A gente desanima junto. Se o nosso coração não estiver como o coração de Josué e Caleb, nós desanimamos junto. Mas se o nosso coração for como o de Josué e Caleb, a gente tem uma promessa. E a gente começa a lembrar das promessas. E a gente começa a lembrar que o Senhor Jesus já me deu a vitória que eu precisava, que é a minha salvação. E a minha salvação é o ápice da vitória de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu único filho, nos dará também todas essas coisas, que todas essas coisas, o cuidado de Deus sobre nós, amados. Nós não servimos um Deus que está aí para favorecer os nossos desejos. Mas é um Deus que sabe o que nós precisamos, que sabe o que eu e você precisamos, que eu e você precisa para viver. E Ele é o nosso Deus, quem cuida de nós. O texto de Josué, com o texto de Números que nós lemos, ele me mostra algo muito tremendo que precisa estar no meu e no teu coração. Fidelidade produz bons frutos e dá resultado. Sim ou não? Porque Deus, Ele diz na sua palavra: o meu justo viverá pela fé, pela sua fé. O justo viverá pela fé. E fé, muitas vezes não é o que eu enxergo. Fé, muitas vezes não. Fé não tem nada a ver com o que eu enxergo. Fé tem a ver por aquilo que eu tenho como promessa. Por eu reconhecer o Deus que eu sirvo.
Então eu preciso buscar em Deus e dizer: Senhor, eu preciso ser um homem de fidelidade. Esse espírito diferente não é que há não é sobre o espírito do homem, aquele espírito que renova quando nós aceitamos Jesus, né? Como está lá no livro de Coríntios, né? Que nós éramos velhas criaturas e fomos renovados em Cristo Jesus e agora tudo se fez novo. Essa palavra está falando de uma alma diferente, sabe? De uma alma que foi transformada por Jesus, de uma mente que foi transformada por Jesus e pela sua palavra, e que agora, quando olha para as circunstâncias, ele olha para as circunstâncias e pode dizer para as circunstâncias que ele tem um Deus, e que esse Deus pode lhe dar e lhe dará o escape. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele sabe aquilo que suportamos. Ele diz que Ele não nos dá um peso maior do que nós possamos suportar. Mas Ele também diz, e junto com a aprovação vem o escape. O que Josué e Caleb conseguiram ver era o escape. Eles não disseram nada contra do que aqueles homens falaram. A única diferença foi que aqueles homens disseram: nós não vamos poder possuir a terra, porque nós vamos ser consumidos e a gente vai ser aniquilado. E os outros disseram: é isso mesmo, a terra tem fortaleza, a terra tem gigante, é um caminho difícil, mas uma coisa eu não concordo: nós não seremos aniquilados, porque Deus tem uma promessa sobre Israel. Amém, queridos? Qual é a característica de Caleb, queridos? Uma fé inabalável, uma fé que não se abala por picuinha, não se abala porque o irmão não cumprimentou, não se abala por coisinhas, não se abala porque a conta do banco deu uma explodida, e talvez não deveria se abalar mesmo, porque muitas vezes a explodida da conta do banco é má gerência, né? Mas vamos pensar em algo que possa estourar a conta, uma enfermidade, um carro que quebrou, alguma coisa que você... Não se abale, queridos. Levanta a sua cabeça, Deus é com você, você vai vencer em nome de Jesus. Então, você precisa buscar hoje e dizer: Senhor, eu quero ser um homem fiel. A palavra fidelidade tem origem na palavra fé. É a mesma palavra praticamente, vem da palavra pisteu, que quer dizer fé. Um homem de fé, ele é fiel. Mas um homem que só diz que tem fé, mas não confia no Senhor, não confia nas suas promessas, não tem tempo para orar ao Senhor, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para comunhão com seus irmãos, não tem tempo para a vida com Deus, ele não tem fé. E talvez, como os jovens falam, simples assim. Sim ou não? Fé inabalável. Segunda coisa que Caleb tinha, Caleb era determinado. Determinação. É algo tão interessante que não tem nada a ver com o que você faz no começo. Mas tem a ver como você termina. Eu conheço muitas pessoas que começam bem, e começam animados, e começam empolgados, e começam a vou vencer, e ora, e jejua, e vem do encontro, e agora vai, e a gente fica pensando: Deus ajude que vá mesmo. Mas passado uns 6 meses, porque o irmão, porque o fulano, porque veio luta, porque veio provação. Caleb não era esse homem, querido. Caleb diz: olha, eu estou tão forte como eu estava
há 40 anos atrás. A minha fé está tão viva, está tão empolgante, como eu tinha fé há 40 anos atrás. Porque eu não estou depositando a minha fé em circunstâncias, eu estou depositando a fé num Deus que é inabalável. Eu deposito a minha fé e a minha confiança num Deus que não muda. Eu deposito a minha fé e a minha confiança num Deus que não volta atrás daquilo que falou. E talvez você diga, mas em alguns casos Deus voltou atrás. Isso é um tema para nós pregar um outro dia, porque é um tema teológico bem importante. Mas Deus está buscando homens determinados, mulheres determinadas. Eu contei lá no reencontro, logo na minha conversão, um frio inverno, e há 30 anos atrás os invernos eram um pouco mais rigorosos. E eu abri a porta da igreja que estava fechada na terça-feira de oração, e só estava o pastor orando e mais 1 ou 2 irmãos. E eu me enchi de orgulho. E eu disse, uau, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E o Espírito Santo falou na hora ao meu coração, até quando você vai estar aqui? E eu fui para o joelho e pedi perdão, falei, Senhor, me sustente, porque eu quero estar aqui todos os dias. Não é você. Não tem a ver com você. Tem a ver com a confiança em quem você deposita. Tem a ver com o Deus que você serve. Tem a ver com um Deus que, quando você está afundando, como Pedro, que começa a olhar para as circunstâncias daquele mar revolto, e que Deus pega ele pela mão e o levanta. Não tem nada a ver com a nossa força, não tem nada a ver com a nossa vida humana, mas tem a ver com a vida de Deus em nós e com o Deus que nós estamos dizendo que servimos. E que conhecemos, porque a sua palavra diz que Ele é o nosso Deus, e por isso eu continuo servindo a Deus, apesar de. E a última coisa que eu anotei aqui, que Deus encontrou em Caleb, é um homem de visão. Não de divisão, um homem de visão. Que guardou uma promessa por 45 anos no seu coração. E que não disse como alguns de nós, Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Acho que vou desistir, acho que Deus não quer nada comigo, acho que Deus me abandonou. Caleb nunca disse isso. Caleb continuou caminhando até o dia em que chegaram na divisa da terra prometida. Meu paletó só tem uma linha aqui. E ele olhou aquela promessa e disse, chegou a minha vez. Eu estou com 85 anos, mas eu vou entrar nessa terra. Mas a terra tem gigante, não tem problema, tem uma promessa. Tem desafios, tem, mas tem uma promessa.
Então, querido, em nome de Jesus, você precisa ser esse homem, esta mulher, hoje, sair daqui dizendo: Deus, me faça ser assim, me faça ter um espírito diferenciado, ainda que muitas pessoas possam ter um espírito desanimado, ainda que algumas pessoas possam ter um espírito que não buscam o Senhor, o meu espírito, Senhor, precisa, Senhor, se conectar ao teu espírito, e nós vamos ser homens e mulheres diferenciados em nome de Jesus. Esse teatro aqui elas apresentaram ontem lá na rede de jovens, foi muito joia. E eu pedi, apresentem amanhã na igreja, porque mostra, queridos, a nossa vida quando nós não nos conectamos com Deus. Quando nós não o buscamos de todo o coração, como diz a sua palavra, e o nosso espírito começa a ficar vazio, sem a presença, sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus em nós. Mas a representação daquela moça correndo para lá e para cá, desesperada, dizendo: eu preciso do teu espírito, eu preciso do teu óleo, até que ela quebra diante do Senhor o seu vaso. Você precisa confiar em Deus, queridos, sobre qualquer circunstância. Meu casamento não está bem, confie em Deus. Minha empresa está passando por dificuldade, confie em Deus. Claro que você vai fazer a sua parte. Meu casamento não tá dando certo, mas eu continuo sendo grosseiro com a minha esposa, Deus não vai poder operar nada. Mas se você deixar Deus transformar você, o seu casamento vai ser transformado. Mateus 6, 24 a 34, para nós encerrar hoje, queridos. Que eu acredito que essa palavra já está latejando no teu coração. E talvez como eu, você já está querendo falar: Deus, eu vou botar a mão na minha cabeça, eu quero ser assim. Mateus 6, versículo 24 ao 34. Há uma promessa, nós poderíamos ler tantas promessas, mas eu, fazendo esse estudo, eu me lembrei dessa promessa, que para mim, queridos, é uma das mais lindas promessas, uma das mais importantes promessas do cuidado de Deus sobre nós. E ele começa dizendo aqui no versículo 24, dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vocês acreditam que hoje eu fui entender esse versículo de verdade? Não que eu nunca tivesse lido. Quem é o Deus da sua vida? Esse versículo fala de descanso, fala de confiança. Mas quando a gente não descansa em Deus, quando a gente não confia em Deus, como está nos versículos abaixo, reconhecendo que Ele sabe o que nós precisamos, que Ele sabe o que você precisa vestir, o que você precisa comer, que é Ele quem cuida de você. E esse texto, Jesus coloca essa palavra no meio, dizendo: vocês não podem servir a dois deuses. Porque um Deus é aquele que eu coloco a minha confiança, um Deus é aquele a quem eu coloco a minha vida, dizendo: o meu livramento vai vir daqui, virá daqui, o meu livramento será por aqui. E muitas vezes nós estamos achando que o nosso livramento vem pelo dinheiro, nós achamos que o nosso livramento vem pelo nosso conhecimento, nós depositamos a nossa confiança em outras coisas que não é Deus, e a gente está dizendo que adora a Deus, e por isso Deus está dizendo: vocês não poderão servir a dois senhores, porque se vocês acham que a confiança de vocês está no dinheiro, vocês estão servindo Mamon, o Deus do dinheiro.
Deus não está dizendo que o dinheiro é ruim. Ele está dizendo em quem você confia. Você tem confiado em quem? Hoje eu conversava com os irmãos sobre a guerra, não só de Israel. Imagine que você coloca toda a tua confiança naquilo que você possui. E o Brasil entra numa guerra. E você, de um dia para a noite, perde tudo. E você não tem mais o que você confia. E você não tem nem a Deus, porque você confiava em Mamon. Eu não estou dizendo para você não ter, não é um apelo para você dar tudo para a igreja, não. Estou fazendo uma reflexão de onde você coloca a sua confiança. Mas se você confia em Deus, você vai adorar a Deus e vai descansar, vai fazer a tua parte descansando em Deus. Você vai trabalhar confiando em Deus, você vai negociar confiando em Deus, você vai fazer as coisas, você vai construir a sua casa confiando em Deus, e dando a Deus glória, e dando a Deus honra, e dando a Deus o louvor que lhe é devido em nome de Jesus. Esse era o espírito de Caleb, amados. Um homem diferenciado. Hoje nós falamos assim, né? Jesus fala, um homem com um espírito diferente. Olhe para você. E se pergunte, você é um homem de um espírito diferente? Você é uma mulher de um espírito diferente? Você é alguém que olha para Jesus e pode dizer para os irmãos, meu irmão, vamos avançar. Meu irmão, não desanime, vamos avançar. Essa luta não é para derrubar, essa luta é para você vencer. Eu quero convidar você hoje a dizer, Deus, nos ajude. Pelo teu Espírito, a sermos homens e mulheres com um espírito diferente. Você que é homem, diga, eu serei um homem com um espírito diferente. Eu vou levar minha casa. Por que você está falando baixinho? Só porque eu estou falando baixinho? Eu estou no microfone. Diga, eu vou levar minha casa aos pés do Senhor Jesus. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E eu creio nas promessas do Senhor. Amém? Olhe para sua mulher e pergunte, você creu nisso que eu falei? Botou fé? E você, mulher, pode dizer, eu serei uma mulher com espírito diferenciado. Eu não serei uma tola, mas eu serei uma mulher sábia, que edifica a sua casa, junto com o meu esposo, em nome de Jesus. Amém? Jovem, diga, eu sou um jovem com espírito diferente. Eu sou obediente aos meus pais. Eu sou alguém que honra meus pais e honra a minha família. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor estejam aqui adorando ao Senhor. E agora, com aquilo que você confessou,
com um espírito diferente, cheio de Deus, você vai abrir a sua boca, o melhor que você pode, e vai ser como Caleb dizendo: eu estou preparado, eu sou um homem de guerra, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, eu creio na promessa, eu creio num Deus. Eu não ando por mim mesmo, eu não ando pela minha vontade, eu não ando pelo meu querer, eu ando pela palavra. Aleluia! Adora ao Senhor agora em nome de Jesus.